Chore. Xingue. Farfalhar. Um grunhido de dor. Um aviso gritado. Xing. Por favor, que sejam meros genins. Por favor, que sejam meros genins. O ninja encapuzado rezou silenciosamente ao ouvir os sons da luta se tornando mais altos. Respirando fundo, Naruto avançou lentamente e se escondeu sorrateiramente atrás de uma árvore para se proteger enquanto se dava conta da situação. Seus olhos avistaram rapidamente a carroça que a garota mencionara, incluindo as duas figuras que se abraçavam e se escondiam embaixo dela. Naruto podia ouvir vagamente a mulher sussurrando alguma oração, mas não prestou atenção, pois ela se movia em direção à luta. Os guardas eram bem fáceis de avistar. Eles se esquivavam e desviavam desesperadamente das armas que eram atiradas contra eles, já que às vezes eram forçados a enfrentar outro ninja inimigo em combate físico. Naruto tinha que admitir que era uma tática muito boa para usar em situações como aquela. Os guardas, embora tivessem habilidades ninja bastante decentes, não chegavam nem perto do nível do Chunin. Sim, Chunin. Merda, porque não poderia ser Genin. Seus olhos se estreitaram ao ver o lutador de taijutsu dos dois Chunins retomar sua pequena caça, mas em vez de enfrentar os guardas novamente como ambos esperavam, o ninja da pedra subitamente correu em direção à carroça. A intenção era clara e seus, não, espere, também seus, sentidos gritavam para ajudá-los. Incapaz de ignorar seu instinto, Naruto apertou o manto ao redor do corpo com a ajuda de um pouco de chakra e correu para frente. Seus olhos se estreitaram perigosamente quando um nervosismo repentino o atingiu. O Chunin era rápido demais. Ele não conseguiria. Este corpo não era tão rápido quanto o seu. Mova as pernas, mova-se mais rápido, droga. A dupla sob a carroça gritou e berrou de medo ao perceber o avanço repentino. Por FA, por favor. Soluçou a garota. Os olhos de Naruto se arregalaram ao pensar na garota e algo dentro dele o empurrou um pouco mais rápido. Ah, não, você não vai. Xingue. A kunai que Naruto havia lançado foi arremessada para o lado, mas cumpriu seu papel. O Chunin viu o encontro com o canto do olho e agiu rapidamente para bloquear a kunai que ele havia lançado, inutilizando seu braço. Os olhos do ninja de cabelos castanhos se estreitaram enquanto o observavam rapidamente, incluindo sua baixa estatura, o que fez Naruto resmungar mentalmente de irritação, e o atacaram. Entretanto, Naruto já havia previsto isso e já havia produzido outra de suas kunai. As duas kunai se encontraram no meio, criando faíscas entre elas enquanto tentavam dominar uma a outra. Naruto encarou o homem enquanto permaneciam parados, ambos tentando obter informações suficientes um sobre o outro antes de se envolverem em uma luta. Naruto rezou para conseguir fazer isso. O ninja à sua frente era, afinal, um Chunin. Isso estava bem claro. Sem mencionar que ele tinha muito mais poder do que Naruto, que era muito mais alto que Naruto que, ao contrário de Naruto, não estava se recuperando de quase morrer. Bem, pensando bem, isso certamente não parecia bom. Seria mesmo uma boa ideia. O sorriso irônico que surgiu nos lábios do Rock Chunin indicava que ele havia chegado à mesma conclusão. Quebra de cena. É verdade de alguma forma, o Chunin, que preferia o combate físico, considerou Naruto muito problemático e trocou de lugar com seu parceiro. O que deixou Naruto lutando, mais provavelmente se esquivando, contra o usuário de arma de longa distância. Ele estava bastante confiante de que os dois guardas seriam capazes de enfrentar o usuário de taijutsu juntos quando não estivessem distraídos pelo usuário da arma, mas Naruto desejou que o Chunin não tivesse trocado de lugar. Não era fácil localizar o usuário da arma quando não havia ninguém para protegê-lo, ao contrário dos guardas que estavam trabalhando juntos. Afinal, Obito não era um Hyuga, e aquele maldito Chunin realmente gostava de atacar o ponto cego de alguém, como estava fazendo agora. Foi apenas o som familiar do aço cortando o ar que o fez girar para enfrentar o novo ataque. Naruto soltou uma maldição e deixou os reflexos do corpo de Obito assumirem o controle para desviar da onda de kunai que se aproximava. A primeira kunai mal passou pelo seu olho direito. Como se perder um olho não fosse ruim o suficiente.
Graças a Kami, Obito tem bons reflexos. Se havia algo que os Uchi achavam importante, eram bons reflexos. Ele chegou bem a tempo quando se levantou do chão e girou no ar, tentando ao máximo analisar como as kunai se deslocariam enquanto isso. Elas se aproximavam perigosamente rápido enquanto ele observava como se estivessem em câmera lenta. Ele só podia torcer para que seu corpo as alcançasse como deveria. Seus olhos se voltaram para as bordas afiadas conforme elas passavam por ele. 1. Acima da cabeça. 2. Abaixo. 3. Deixou-a passar pelo vão entre o braço e o tronco. 4. Passou pela parte superior da perna por um fio de cabelo. Ele mentalmente deu um suspiro de alívio. Ele contou enquanto passavam por ele. Felizmente, era seguro pousar depois dos primeiros 10, e ele rapidamente aproveitou a oportunidade para recuar um pouco. Seu único olho se arregalou de surpresa quando outra kunai apareceu no canto do olho, e ele chegou bem a tempo de inclinar a cabeça para trás. Ele se encolheu levemente quando ela lhe atingiu o nariz, mas sua atenção já estava voltada para o oponente. Ângulos diferentes, ele estava usando clones naquela época. Mentalmente, Naruto não conseguiu evitar afundar no chão de uma forma muito dramática. Por quê? Porque tinha que ser um Chunin alto. Isso foi muito cruel. Uau! Desvie. O ninja Kaolho se encolheu quando outro par de kunai cortou sua capa. Droga! Os reflexos de Obito podem ser muito bons, mas ainda não se comparavam ao seu nível anterior. Para ser franco, Naruto tinha cortes por todo o corpo e, embora cicatrizassem bem rápido, havia o perigo de infeccionarem se ele não conseguisse tratá-los logo. Como ele sentia falta do próprio corpo. Sabendo que, se esperasse demais, provavelmente se tornaria alvo de treino com armas novamente, ele rapidamente se aproximou. Ajeitou o capuz da capa um pouco mais sobre a cabeça para permanecer anônimo. Embora estivesse bastante confiante de que o selo que ele havia desenhado grosseiramente dentro do capuz o ajudaria a mantê-lo preso em sua cabeça. Ele não queria que vissem seu rosto. Não ficaria nem um pouco surpreso se um deles o reconhecesse instantaneamente como um Uchiha. Naruto sibilou de dor quando outra lâmina cortou sua perna machucada antes que ele pudesse se mover. A estabilidade que ele havia construído nas últimas semanas desapareceu de repente e Naruto decidiu que precisava acabar com aquilo imediatamente. Injetando chakra na perna, ele rezou mentalmente para que seu plano desse certo. Quebra de cena. Um ninja da rocha, Ichiro, sorriu ironicamente enquanto jogava outra kunai na direção da figura baixa com a capa. Eles realmente não esperavam que nenhum reforço viesse para aqueles traidores, pelo menos foi o que lhe disseram a ele e seu companheiro de equipe, já que o pequeno grupo havia deixado a rocha sem pedir permissão para ir para a Nação do Fogo, mas isso não era um problema tão grande. O ex-guicho não deveria ser tão difícil de lidar. Ele jogou algumas sem bom, mas o provável Genin viu a chegada bem a tempo e pulou para trás de uma árvore da qual vinha se aproximando lentamente. Observando a figura que agora tentava se esconder atrás de uma árvore, o ninja de rock chegou à conclusão de que um ninja era provavelmente uma criança e, pela perna direita mancando, certamente não conseguiria se mover muito. Mesmo assim, não custava nada ter cuidado. Crianças de hoje em dia não devem ser subestimadas. Desculpa, pirralho. Dando uma última olhada na figura, Ichiro rapidamente se concentrou para formar mais um clone de pedra. Se usasse mais um ângulo, conseguiria nocautear o garoto primeiro e então ver o quão ameaçador ele realmente era. Ele pode ser um ninja, mas não gosta de matar pirralhos. Ainda assim, ele não tinha certeza se seu parceiro conseguiria acompanhá-lo por muito mais tempo. Então, a melhor abordagem era terminar isso rapidamente. Por outro lado, o garoto era misterioso. Ele definitivamente escondia algo. Uma pergunta seria melhor então. Parálise-o, rápido e fácil. Ele decidiu. Uma cópia de si mesmo se formou ao lado dele. Os olhos azuis e o cabelo castanho escuro sujo eram perfeitos e lhe deram um rápido aceno de cabeça quando ele saiu, já sabendo o que fazer. Suspirando, a mão do ninja voltou à bolsa e sacou outro par de kunai.
Ele silenciosamente se esgueirou para a direita, de modo que o pirralho estivesse novamente à vista, observando cautelosamente os arredores. Esperando o momento perfeito, desferiu um golpe claramente visível, mas letal, na direção da figura encapuzada, que tentou desesperadamente se esquivar. Como o ninja esperava, a figura encapuzada conseguiu. No entanto, o garoto foi pego de surpresa quando outra rajada de kunai disparou em sua direção, vinda de um ângulo completamente diferente. Houve uma maldição antes que cerca de 5 deles o atingissem bem no peito, embora todos mirassem em locais que não seriam letais. Como ele havia planejado, a figura se dobrou, apertando o peito e caiu no chão. O ninja relaxou um pouco. Finalmente, puff! Sem chance, sussurrou o ninja com raiva, mas se acalmou ao sentir uma frieza familiar no pescoço. Merda! Como diabos ele conseguiu encontrá-lo através do seu Genjutsu? Era um dos seus mais fortes. Nenhum mero genin conseguiria enxergar através dele. Quem era esse garoto? Surpreso, um sussurro suave o confrontou e flexionou sua kunai levemente para congelá-lo quando ele estava prestes a reagir. Droga, o garoto sabia como lidar com esse tipo de situação. Ele esperou em silêncio e estreitou os olhos ao sentir a frieza ir embora por um segundo. O pirralho ia nocauteá-lo, ele teria simplesmente cortado seu pescoço se quisesse matá-lo. Exatamente o momento que ele estava esperando. Ichiro girou e chutou o garoto na barriga, fazendo perder o fôlego, e começou a derrubá-lo da árvore, jogando-o no chão. Seus olhos se arregalaram quando o garoto o girou de repente com uma agilidade que o lembrou daqueles malditos abraçadores de árvores quando lutavam na árvore. Merda! Em segundos, suas mãos se moviam rapidamente em selos, mas as mãos do garoto rapidamente as agarraram e o mantiveram preso. Ele não conseguia lutar contra a gravidade. Ele era um usuário de armas e genjutsu por um motivo. Seu ninjutsu era seu ponto fraco. Ele não conseguiria se livrar daquela situação. Então, a única coisa que ele podia fazer era se aproximar do rosto escondido naquela maldita capa e dar uma boa olhada no rosto daquele estranho. Seus olhos se fecharam levemente enquanto ele conseguia enxergar as cicatrizes que o garoto tinha. Isso poderia explicar o membro, refletiu o ninja da pedra enquanto continuavam caindo no chão. Ele se perguntou como o garoto conseguia se mover depois que Shirou conseguiu cortar um dos músculos da perna. Ele não conseguia evitar sentir um pouquinho de culpa agora que sabia exatamente o estado em que o garoto se encontrava. Um garoto que tinha mais ou menos a idade do seu filho. Mas essa culpa não foi suficiente para impedir Shirou de dar uma cabeçada no nariz do garoto pouco antes de caírem no chão. Afinal, era a única vingança que ele tinha antes de caírem no chão. Ele tossiu quando eles aterrissaram com força. Doeu muito mais do que ele esperava. Tentou empurrar o garoto para longe dele, mas a figura já havia aproveitado seu momento de recuperação para virá-lo de braços e montá-lo, mantendo-o em uma posição complicada. Assim que percebeu o que o pirralho estava fazendo, Ichiro tentou empurrá-lo mais uma vez, mas, embora o garoto parecesse fraco, usou a técnica perfeita para mantê-lo sob seu controle. Ele virou a cabeça para encarar o garoto enquanto falava. Por que matá-los? A voz suava jovem, tão ingênua. Ichiro franziu a testa para a criança à sua frente. Do que diabos você está falando, garoto? Eu sou um ninja. Ele rosnou e tentou fugir mais uma vez. Então você mataria uma família assim? Algumas gotas d'água caíram no chão ao lado dele. O ninja levou alguns instantes para perceber que a água havia escorrido do rosto da figura encapuzada. Ichiro encarou a criança, maravilhado. Será que ele tinha conseguido as cicatrizes por ter sido atacado? Por que mais a criança se importaria? Olha, garoto, o mundo é um lugar duro e difícil. A julgar pelas suas cicatrizes, você já enfrentou muita dificuldade antes. Então abra os olhos e veja o mundo como ele já é. Ichiro disparou, percebendo que a criança ainda não havia feito nenhum movimento para tirar a própria vida. Seu olhar se voltou para a direção em que seu parceiro deveria estar. Como ele estava? Você tem família? Os olhos de Ichiro voltaram-se rapidamente para o garoto e ele permaneceu em silêncio.
Muitas vezes ele não se orgulhava do que fazia, mas fazia parte do seu trabalho, da sua vida e da sua existência. Não havia como ignorar uma ordem. Se lhe ordenassem que os matasse, ele precisava acreditar em sua aldeia para ter boas razões para isso. Seus pensamentos se voltaram para sua própria família, imaginando o que eles pensariam se soubessem sobre esse tipo de missão. Seu filho o temeria. Ele também o questionaria. Eu pensei que sim, a voz o tirou de seus pensamentos. Ele olhou para a figura que pairava sobre ele antes de finalmente decidir que havia acumulado chakra suficiente. Um sorrisinho irônico foi o único aviso que o jovem recebeu antes de ser arremessado das costas do ninja. O garoto soltou um gemido ao bater na árvore a uma curta distância. Você não devia falar tanto, murmurou o ninja do rock enquanto se aproximava do garoto. A criança se esforçou para se levantar, mas Ichiro já estava à sua frente. Sua mão envolveu o pescoço da criança para mantê-la contra a árvore e puxou o capuz da capa. Ele franziu a testa ao ver que ela não se movia. Tentou novamente antes de sorrir compreensivamente. Adicionando um pouco de chakra ao puxão, a capa finalmente se moveu. Ele moveu a perna para parar o chute que o garoto lhe desferiu, imobilizando-o novamente. Hora de coletar algumas informações. Então você não quer que seu rosto seja visto, hein? Com vergonha das suas cicatrizes? Ele questionou, curioso enquanto as observava. Para uma criança ter tais cicatrizes, ele estremeceu mentalmente enquanto tentava entender como as havia conseguido. O único olho do garoto o encarou, mas ele não disse nada. Qual é o seu nome? Decidiu perguntar, mas mais uma vez foi recebido com silêncio. Apertando o abraço para lembrar a criança da situação mais uma vez, perguntou novamente. Não sei. Sério? Seus olhos se estreitaram. A criança seria famosa o suficiente para ser vista como uma ameaça? Estaria ela sendo caçada e com medo de revelar seu nome? Agora que ele pensava nisso, as feições do jovem pareciam um pouco familiares. Estou dizendo a verdade. O adolescente rosnou para ele, como de costume. A confissão o fez olhar nos olhos do jovem ninja para ver se ele estava dizendo a verdade ou não. Seus olhos se arregalaram quando ele congelou de repente. Sharingan. Não olhe, não vê, seus pensamentos o avisaram, mas era tarde demais, pois já estavam girando. Durma. Durma. Quando a escuridão começou a dominá-lo de repente, o ninja não pôde deixar de se perguntar se os olhos vermelhos que vira eram um genjutsu, sua imaginação ou se eram reais. Seus olhos se estreitaram enquanto ele sentia que estava adormecendo contra a vontade. Escapando de suas garras, a criança o jogou no chão novamente e montou nele, mantendo o olhar fixo no rosto do homem. A leve interrupção de movimento lhe deu alguns segundos para lutar contra os olhos hipnotizantes. No entanto, ele já sentia que estava se esvaindo. Bem, isso não vai dar certo, pensou consigo mesmo, enquanto usava uma pequena explosão de chakra para garantir uma pequena vingança. Então, pouco antes de ficar inconsciente, ele conseguiu dar uma cabeçada bem no rosto do garoto. Quebra de cena e tá aí. Naruto se encolheu enquanto segurava o nariz com as duas mãos. Aquilo doeu. Ele franziu a testa, irritado, ao sentir o sangue escorrendo pelas mãos. Aquele tinha sido um tiro certeiro. Um último tiro muito inteligente, furtivo e cruel. Algo que Naruto poderia ter inventado sozinho. Ele ficou abaixado por um momento, pego de surpresa quando uma tontura repentina o dominou. Então um clone das sombras era realmente tão cansativo de fazer. Droga! Lá se foi sua técnica favorita. Lançando um último olhar furioso para o ninja, como se fosse culpa dele, Naruto nem pensou em matá-lo imediatamente. Nunca houve uma intenção assassina real direcionada a ele, e Naruto gostava de retribuir o favor. Podia ser uma guerra e eles poderiam ter atacado aquelas pessoas, mas este ninja não era tão louco quanto o outro. Não, ele não o mataria ainda. Em vez disso, Naruto teria que ver o quão perigoso ele era e que informações conseguiria obter dele. Um pouco de conversa poderia funcionar, decidiu Naruto. Uma combinação perfeita, se Naruto assim o dissesse.
Afinal, ele tinha uma família esperando por ele em casa e Naruto, embora ciente disso, evitaria matar pessoas com família se pudesse evitar. Em vez disso, ele tentaria torná-los menos perigosos. Naruto agarrou uma corda que havia conseguido e começou a amarrar o homem. A corda não era da melhor qualidade possível, mas seria capaz de mantê-lo preso por pelo menos algumas horas. Se demorasse mais, a corda provavelmente se arrebentaria se o homem lutasse contra ela o tempo todo. Portanto, é melhor restringir o máximo de movimento possível. O ninja apertou os nós um pouco mais, pois não sabia o quão bons eles eram em escapar em momentos como aquele. Se voltasse a tempo, conseguiria obter respostas para algumas perguntas. Ele não pôde deixar de sorrir com a ideia de obter respostas claras. Ele esfregou o olho, a mente ainda atordoada pela poderosa sensação que o dominara ao perceber como fora fácil hipnotizar o homem à sua frente. Tinha certeza de que fizera algumas coisas enquanto estava na mente do homem, mas não conseguia se lembrar de todas. Sua única intenção era nocauteá-lo. O que havia de errado com seu olho? Ele deu o último nó e cortou as sobras da corda. Raposa. Foi obra sua? Ele estava claramente ingrediente. Naruto não tinha certeza se deveria ou não usar o Sharingan novamente tão cedo. A sensação de invencibilidade era muito forte quando ele o usava. Não é de se admirar que todos esses Uchiha enlouqueçam, pensou Naruto, franzindo a testa. Ele já havia cortado o chakra do olho, mas a coceira não passava. Mesmo assim, não tinha muito tempo para se preocupar com isso agora. Apertando o nariz, Naruto voltou sorrateiramente para a clareira onde a carroça estava. Uma rápida olhada na cena lhe disse o suficiente. Eles haviam conseguido nocautear o ninja de pedra e agora estavam cuidando dos pais da garota. Ele não se importava o suficiente para pensar no que fariam com o ninja. Talvez questionando ou algo assim. Aqueles caras não eram ninjas, ele não tinha certeza de como a mente deles funcionava. Pelo menos não era da conta deles. Mas Michi. A mulher gritou desesperadamente. Não foi difícil entender a quem ela se referia. Ele hesitou por um instante, ponderando se deveria ou não se mostrar, mas decidiu não fazê-lo. Ele poderia ser atacado de cabeça e, com a perna direita parecendo gelatina e a cabeça balançando e latejando ao mesmo tempo, Naruto não tinha certeza se conseguiria se explicar antes de desmaiar. Então, em vez disso, ele voltou para o lugar onde havia deixado as crianças se esconderem, enquanto se certificava de que o capuz de sua capa estava novamente preso em sua cabeça. A menina tinha a mão tapando a boca do irmãozinho, que o observava com olhos temerosos enquanto ele se aproximava. A menina estremeceu ao ver o sangue em sua capa, rosto e, bem, em quase todos os lugares. É seguro? Naruto sussurrou e decidiu não oferecer a mão ensanguentada para ajudá-los a se levantar. Em vez disso, cutucou a garota gentilmente enquanto ela carregava o irmão de volta, quase correndo o caminho todo. Ele aproveitou o breve momento de paz para observá-la. Ela era pequena e magra para a idade, mas forte o suficiente para carregar o irmão sem muita dificuldade. Seu cabelo castanho claro estava trançado em duas tranças separadas que chegavam até os ombros. Suas calças marrom simples e uma camisa marrom clara estavam um pouco desgastadas. Ele estimou que ela tivesse cerca de 8 anos. O irmão mais novo dela tinha a mesma cor de cabelo, embora tivesse algumas mechas mais claras aqui e ali. As roupas eram semelhantes às da menina, embora a camisa fosse preta. Ele imaginou que o menino tivesse uns 4 ou 5 anos. Mamãe. Mas foi a resposta desesperada e aliviada. A garota então começou a correr de verdade e Naruto parou. Ele olhou para trás e depois para a cena à sua frente. Ele realmente não deveria se aproximar deles novamente, mas estava ferido e tinha certeza de que se desmaiaria muito em breve. Não havia nenhum esconderijo por perto. Ele cambaleou e estendeu a mão para agarrar uma árvore próxima. Não, ainda preciso obter informações dos outros ninjas. Naruto sentiu vontade de vomitar. O ambiente ao seu redor se contorcia e girava, e ele sentiu o corpo estremecer. O que era isso? Mamãe, ali.
Ele te ajudou. A voz da menina se aproximava rápido demais. Merda. Os guardas provavelmente o seguiriam. Naruto franziu a testa e tentou se afastar da árvore, mas sua mão não estava cooperando. Em vez disso, ele caiu de joelhos e sibilou enquanto seu joelho direito protestava dolorosamente. Vozes o cercavam, mas Naruto não conseguia mais entendê-las. Antes que percebesse, seu braço estava em volta do pescoço de alguém e ele foi carregado. Ele ficou tenso, mas não conseguiu detê-los e não pôde fazer muito mais do que aceitar seu destino. Bom, eles ainda não o tinham matado, então essa era uma boa notícia. Que? Ele. Não sei porquê Inc. CH, exaustão de chakra. Naruto conseguiu se conter e soltou uma risada. De todas as coisas que ele havia pensado, exaustão de chakra não era uma delas. É claro que, pensando bem, todos os seus sintomas coincidiam. Que tolice da parte dele. Ele realmente deveria ter que controlá-los melhor. Sentiu-se sendo derrubado e tentou protestar, mas foi empurrado suavemente para o que ele supôs ser a carroça. Nós te ajudamos, descanse. Essa foi a última coisa que Naruto ouviu antes de finalmente desmaiar. Ao abrir os olhos, viu-se de volta à floresta familiar banhada pelo luar. Aproximou-se da Kyuubi, que parecia dormir em sua gaiola, roncando alto. Naruto olhou para a direção onde sabia que Obito estava escondido. Uma olhada rápida não faria mal. Pirralho. Você é patético. Foi o rosnado suave que chamou sua atenção enquanto ele se afastava e, pela primeira vez, Naruto não pôde deixar de concordar com a raposa. Alguns dias depois os olhos de Naruto se abriram de repente e ele examinou o acampamento que haviam montado, como de costume. Ele havia acordado 3 dias antes, para a alegria das crianças, que haviam gostado bastante deles. Por algum motivo, eles conseguiram passar por todas as patrulhas nos 2 dias em que ele estivera inconsciente. A pequena família finalmente compartilhou sua história com ele. Eram comerciantes de coração. A esposa e o marido eram originários de Fogo e Rocha, respectivamente, e moravam em Rocha desde que os filhos nasceram. No entanto, com a piora dos negócios e o agravamento dos conflitos com a família do marido, eles começaram a fazer planos para se mudar para Konoha, onde morava parte da família da esposa. Infelizmente, a guerra começou antes que eles pudessem. Uma vez que a epidemia se espalhou, nenhuma pessoa em sã consciência ousaria se mudar para o território inimigo. No entanto, quando a avó de Mishima Masami adoeceu, eles decidiram que era hora. Os pais queriam que seus filhos também conhecessem a outra parte da família, e a situação em Rock ficou problemática depois que todos descobriram a verdadeira origem da esposa. Naruto não queria se intrometer, então não perguntou mais nada. No final, eles admitiram que estavam planejando essa fuga há anos e que essa era a única oportunidade de sobreviver. Naruto não tinha certeza de como eles descobriram essa rota, mas permitiu que guardassem seus segredos. Afinal, ele tinha os céus. Seus olhos se voltaram para as crianças que agora dormiam perto da fogueira. Elas haviam encontrado um grande grupo de outros viajantes no dia anterior e decidiram viajar juntas no dia seguinte, pois seria mais seguro. Os guardas o observavam cautelosamente, mas não conseguiram encontrar nenhuma ameaça, como poderiam, naquele estado. E, portanto, não o incomodaram. Mesmo assim, ele sabia que os estava deixando desconfortáveis. Ele também ficaria, ao se recusar a revelar seu nome. Não os dissipou de fato. Ainda assim, era pelo menos melhor do que dizer a verdade. Oi, eu sou o Shia Obito. Acabei de ser esmagado por pedras e abandonado pelos meus companheiros de equipe porque eles pensaram que eu estava morto. Quase morri, mas como outro espírito agora está possuindo este corpo e trouxe o espírito de uma raposa demoníaca junto com ele, fui curado. Adivinhem? Eu sou esse espírito mesmo. Mas, por favor, não contem a ninguém. De qualquer forma, vou indo agora, porque realmente não estou pronto para ir para a Folha ainda. Tchau. Não vou por esse caminho. Foram necessárias algumas tentativas para que soubessem que ele não queria nada deles.
Eles esperavam que ele pedisse algo em troca de sua ajuda. Afinal, eles haviam indiretamente salvado suas vidas. No entanto, Naruto não queria nada. Estou feliz que vocês me deixaram guardar meus segredos, declarou ele, e embora eles provavelmente não estivessem satisfeitos com isso, aceitaram seu pedido silencioso. A única pergunta que ele respondeu foi quando Masami perguntou por que ele não sabia quem ele era. Levei uma pancada muito forte na cabeça há um tempo e, desde então, não tenho mais certeza de quem eu sou. Ele respondeu relutantemente, distorcendo as palavras de um jeito que não demonstrasse estar mentindo para ela. Naruto realmente não queria nada deles. Eles tinham conseguido fazê-lo passar a fronteira e isso era o suficiente por enquanto. Em vez disso, ele planejava partir. Eles estavam indo para Konoha e ele não os seguiria. Não, ele permaneceria na fronteira. Ele sabia que deveria haver uma caverna em algum lugar nas redondezas. Ele treinaria lá. Determinado, Naruto saiu da carroça e foi embora. Ninja-san. Uma vozinha gritou, parecendo confusa, fazendo Naruto congelar. Naruto suspirou e parou de andar. Ele gostava das crianças e decidiu que seria muito rude deixá-las assim. No entanto, não queria se virar, caso elas decidissem usar aqueles rostos adoráveis em seu benefício. Podia jurar que sabiam exatamente como usar aquela arma em seu potencial máximo. Onde você está indo? Gritou a voz da garota. Fora. Ele respondeu incerto, ainda sem se virar. Por quê? Seus lábios se apertaram em incerteza antes de finalmente se virar. Quando o ninja se virou para olhar as duas crianças, percebeu imediatamente que elas o encaravam com aqueles olhos arregalados. Porque eu tenho que encontrar meu próprio caminho. Ele finalmente respondeu. As crianças franziram a testa ao ouvir a resposta. O que há de errado com o nosso caminho? Perguntou Masami, confuso e triste. Não é o caminho de um ninja, respondeu Naruto, sem nem se dar ao trabalho de contar a ele sobre as missões difíceis que teria que enfrentar no futuro. Desculpem, não posso ir com vocês porque preciso treinar para não morrer em todas as situações perigosas em que tenho certeza de que vou me meter. Não, é melhor não contar isso a eles. Mas e se um ninja mal aparecer? Michi começou a balbuciar, assustada. Naruto suspirou. Por algum motivo, aquelas crianças tinham gostado dele. Ele não fazia ideia de por que confiavam tanto nele, mas até Michi, o garoto, não tinha mais medo dele. Mesmo quando o viram sem o capuz. Na verdade, em vez de ficarem com medo das cicatrizes, as crianças só ficaram mais curiosas. Seus ouvidos ainda zumbiam de todas as perguntas que o importunavam. Eles certamente não eram tímidos perto dele. Eles não vão. Ele tentou tranquilizá-los. Pelo menos, conhecendo o velho Hokage, tinha quase uma certeza de que ele os deixaria entrar na cidade. Isso e qualquer ninja da folha que se preze os reconheceria como inofensivos e não o provocaria para que ele os investigasse. Eles ficaram em silêncio por um tempo, não querendo duvidar de suas palavras. Naruto os observou se entreolharem antes de Michi dar um leve empurrão em Masami. Ela o olhou irritada, mas não empurrou o irmãozinho de volta. Você virá nos visitar em breve? Sussurrou Masami por fim, e Naruto sentiu algo dentro de si ruir. O ambiente ao redor balançou momentaneamente antes de um déjà vu repentino atingir. Nin-san, você vai voltar logo? Perguntou-lhe uma figura jovem e peluda, de cabelos pretos. Ele balançou a cabeça. Nunca tinha visto aquela lembrança antes. Quem era aquele? Um Uchiha? Merda. Não preciso que as memórias do óbito ressurjam o tempo todo. Se isso acontecer numa situação difícil, talvez, disse ele distraidamente, o que fez as crianças olharem para baixo, decepcionadas. Ele se recusou a fazer promessas que não tinha certeza se seria capaz de cumprir. Sua última promessa, Sasuke, nunca se sabe. Ele continuou e, de repente, congelou novamente quando o abraçaram com força. Seus músculos se contraíram com um contato humano repentino. Fazia muito tempo que alguém o abraçara, muito menos o tocara sem o propósito de matá-lo ou curá-lo. Depois que seus amigos morreram, ele afastou a tristeza e, em vez disso, sorriu.
O ninja soltou uma risadinha constrangedora, tentando não demonstrar que estavam machucando sua perna. Cuidem um do outro, está bem? Ele deu um tapinha desconfortável na cabeça deles. Sim, ninja-san. Ótimo. Naruto sorriu e, com um último aceno para o guarda escondido na árvore, ele escapuliu. Talvez ele os visse novamente. Naruto pulou para as árvores e, automaticamente, injetou o chakra nas pernas. Após um minuto correndo sem pensar, parou abruptamente em um banco, quase escorregando no processo. Seus olhos se arregalaram assim que percebeu que conseguia usar seu chakra novamente. Rapidamente, encontrou um lugar que lhe proporcionasse alguma cobertura e se acomodou. Franzindo a testa, colocou-se na posição de lótus para meditar e observar os bloqueios de chakra que estavam ali anteriormente. Ele ficou surpreso com o que encontrou. Eles tinham sumido. Como eles puderam desaparecer daquele jeito? A raposa disse que eles ficariam lá por um tempo, pelo menos. Ei, raposa! Ele gritou enquanto saía para a clareira conhecida. O que foi, pequeno Gaki? Finalmente descobriu. A raposa perguntou lentamente, abrindo um olho preguiçosamente para dar ênfase aos seus pensamentos. Cala a boca, bola de pelos. Como isso aconteceu? Achei que você tinha dito Ku, o ninja começou antes de ser interrompido. Eu sei o que eu disse, Monkey Boy. Eu não fiz nada, bem, não muito. Você fez a maior parte sozinho. A raposa sorriu divertida ao notar o rosto confuso do mortal à sua frente, mas não se importou em explicar mais nada. Bem, você vai não. Pare de interromper-me, não você poderia simplesmente parar, não. Arre. Seu idiota, tanto faz. Vai embora, pirralho, eu estava dormindo. A raposa soltou uma risada profunda e divertida enquanto o jovem à sua frente franzia a testa de uma forma infantil e andava irritado. Ele se perguntou quando o pirralho descobriria. O pirralho pode ser um grande molenga com seus inimigos, mas uma parte dele havia aprendido com muitos erros do passado. Kyuubi sorriu levemente. O garoto estava finalmente aprendendo. Não que a raposa se importasse, ela não se importava nem um pouco. Ela não estava nem um pouquinho orgulhosa do ninja, pelo menos era o que a raposa dizia a si mesma. Ao mesmo tempo, Naruto, mesmo irritado, não conseguia deixar de pensar em como se livrara daquilo. Havia uma sensação incômoda no fundo da sua cabeça, como se ele devesse saber, mas ainda não conseguia alcançá-la. Ah, bem, já que ele desapareceu, não era tão importante, certo? De volta ao país do rock, Shirou resmungou ao finalmente conseguir se libertar. A corda podia parecer frágil, mas certamente era muito mais forte do que ele esperava. Surpreendentemente, o ninja estava desmaiado havia cerca de 2 dias. Ele mal conseguira se libertar quando uma patrulha finalmente o encontrou. Ele não se divertiu com a atitude exigente, porém divertida, deles, mas relutantemente fez um relatório. No entanto, logo se depararam com um problema. Com quem você estava lutando? Ichiro abriu a boca automaticamente para responder, mas não conseguiu. Seus olhos se arregalaram de surpresa e ele tentou novamente. Seus 3 colegas o observavam com expressões confusas. Ichiro-kun, você está bem? Uma voz feminina o chamou enquanto ele esfregava os olhos. Ainda havia uma sensação estranha crescendo atrás dos seus olhos, da qual era bem difícil se livrar. O ninja piscou confuso antes de balançar a cabeça. Ele se sentiu aliviado por pelo menos ainda poder falar. Algo está me impedindo de falar sobre esse assunto, admitiu, e então levou a mão à cabeça. E sinto que os detalhes estão ficando mais vagos, posso estar esquecendo aos poucos. Os ninjas ao redor dele franziram a testa. Seu ex-companheiro de equipe parecia preocupado, enquanto um deles o observava com desconfiança. Pare de brincar, Ichiro Baka. Não vou implorar por informações. Do que você me chamou? Rosnou o especialista em armas, cerrando o punho de forma ameaçadora. Ei, acalmem-se vocês dois. Gritou a mulher. Ela usava um tom que indicava que ela estava falando sério. O nome dela era Amy. Sem sobrenome.
Ela era uma órfã que um dia fora deixada em um orfanato, com apenas um pequeno bilhete com o nome Amy deixado para trás. Ela nunca tentou mudar de nome, nem permitiu que lhe dessem qualquer sobrenome. Embora não fosse tão bonita quanto o nome sugeria, muitos homens a consideravam bastante atraente. Infelizmente para os homens, ela não tinha paciência para lidar com eles e era habilidosa demais em combate para qualquer um tentar. Apenas Ichiro conseguira que ela o conhecesse por um tempo. No entanto, isso havia acontecido há muito tempo, antes da guerra, e ambos concordaram que simplesmente não pertenciam um ao outro daquele jeito. Reprimindo um estremecimento, os dois se afastaram um do outro. Abra a boca, Ichiro. Resmungando levemente, o homem obedeceu. Ela inspecionou a boca dele, mas não encontrou nada. Estranho, murmurou. Se alguém tivesse te flagrado com uma foca, isso teria explicado a situação, mas eu não consigo entender nada. Ela continuou, com as mãos brilhando levemente enquanto o examinava rapidamente. A outra esperou pacientemente enquanto ela estendia a mão para verificar o resto do corpo dele, mas ficou tensa quando de repente congelou. Emi-san. Isso é. Uau, ela murmurou, antes de se concentrar novamente no assunto à sua frente. Ichiro agora se sentia um pouco desconfortável. O que houve? Ele tentou, mas a mulher o ignorou e lhe deu uma ordem. Reúna um pouco de chakra nas suas mãos. E? Ecoou pelo grupo, mas sabendo que não deveria mexer com a mulher quando ela estava assim, o ninja de pedra não hesitou em atender ao seu pedido. Ele juntou o chakra nas mãos com facilidade, desfrutando silenciosamente da sensação de formigamento que ele proporcionava. E agora? Tente um pequeno jutsu, disse ela, dando um passo à frente para que ele tivesse espaço. Ele a olhou com um olhar interrogativo, mas não se deu ao trabalho de objetar. Seu ninjutsu era péssimo, mas ele pelo menos ainda conseguia fazer alguns jutsus de terra. Resmungando um nome, ele empurrou seu chakra para frente para fornecer energia para Kyuho. Seus olhos se arregalaram, assim como os de seus companheiros. Não posso, ele sussurrou. Então eu estava certa. Existem esses bloqueios no seu caminho de chakra. Quem quer que você estivesse lutando era realmente habilidoso. Eu não teria ideia de como ele fez isso. Ela murmurou, tendo a coragem de parecer fascinada pela situação. Emi, como você pôde? Ah, calma. Percebi que eles estão se decompondo muito lentamente, então você vai ficar bem em alguns meses. O quê? Ichiro exclamou horrorizado, antes que a raiva o substituísse. Ah, eu vou matar aquele que... Ele rosnou e congelou quando os outros olharam para ele. TCH, acalme-se, Emi. Veja pelo lado bom. Ela disse enquanto cutucava na lateral do corpo, como se ainda o estivesse examinando. Mas... O ninja protestou. Então isso não será um problema tão grande, já que você provavelmente será enviado para missões inferiores de qualquer maneira, já que você estragou feio o outro. Ela disse de um jeito tão descontraído que fez os outros se perguntarem se ela estava falando sério ou apenas zombando do homem. Ichiro suava em gotas. Ei, isso não é TR, mas já que você lutou contra alguém com esse poder, acho que eles não vão te culpar. Os demais ninjas do rock assistiam, divertidos, a cena bem à sua frente. Um deles até teve que conter uma risadinha enquanto o ninja do rock ficava cada vez mais irritado. Você poderia parar de inter, o que significa que você também terá mais tempo para passar com sua família. Você poderia desta vez a Kunoichi não o impediu, mas ele parou de falar quando as palavras dela foram absorvidas. Você tem família? A lembrança ressurgiu uma vez antes de ficar mais vaga novamente. Soltando um suspiro profundo, ele assentiu. Em tempos difíceis como este, um pouco de descanso parecia muito atraente. Ele poderia finalmente ajudar o filho a lançar-se bom e um pouco mais de tempo com a esposa também seria muito apreciado. Tudo bem, ele resmungou. Acho que não vou matar o pirralho. Pirralho. Ecoou sua equipe, deixando Ichiro tenso ao perceber o que acabara de admitir. De todas as coisas que ele não podia compartilhar com eles, tinha que ser isso que escapou de sua boca. Sério? Emi riu baixinho, antes que ela e os outros começassem a rir alto.
E Shirou rosnou para eles e avançou para atacá-los de brincadeira. Por outro lado, se eu encontrá-lo novamente, vou chutar a bunda dele. Cerca de 3 meses depois, escondido atrás de uma camuflagem de árvores e folhas, uma figura solitária observava a pequena fogueira que acabara de acender. Olhando para a figura, a maioria das pessoas teria se assustado. O rosto do estranho, as partes visíveis, parecia mutilado. Havia cicatrizes e marcas feias cobrindo carne do garoto, que nem mesmo o amigo do garoto conseguiria curar, pois seu chakra machucaria seu corpo extensivamente se ele o usasse mais. A única coisa que eles podiam fazer era continuar curando o corpo aos poucos. O jovem estranho já havia aceitado isso, sabendo que seu sacrifício havia salvado a vida de um homem que ele amava. Obito, você é mesmo uma boa pessoa, sabia? Murmurou o estranho para si mesmo, tendo acabado de acordar de outro flashback de outra lembrança que pertencia à vida do garoto. Algo que lhe acontecera com frequência nos últimos 3 meses. Qualquer pessoa de fora que o visse dizer isso a si mesmo teria dito que o garoto estava um pouco machucado na cabeça. No entanto, considerando que Naruto estava no controle do corpo, alguém poderia ignorar isso desta vez. O menino havia deixado o cabelo crescer nos últimos meses e ele cobria seu olho esquerdo enquanto olhava para o fogo. Ele havia se acostumado a enrolar algumas bandagens no rosto. Cobria especialmente o olho esquerdo e a parte direita do rosto, que não haviam cicatrizado adequadamente sem um ninja médico para cuidar dele. Naruto reclamou muitas vezes que isso o lembrava de Danzo, e foi justamente por isso que ele tentou mudar o estilo. Os óculos que ele usava ao acordar estavam parcialmente quebrados e pendurados no pescoço do menino. Se seu rosto estivesse curado, ele os teria usado, mas infelizmente ainda doía. A pele ainda estava sensível. O ninja também ainda não conseguia usar o olho direito por um longo período, mesmo estando em recuperação há cerca de 4 meses. Mesmo assim, ele conseguiu ativar seu Sharingan sob demanda após cerca de 1 mês de tentativas, e 2 vezes desmaiando porque não percebeu a rapidez com que seu chakra estava se esgotando. Isso o obrigava a ficar cego na caverna para que o olho descansasse um pouco. No entanto, isso não significava que Naruto não tivesse se tornado mais forte. Nos últimos meses, Naruto vinha treinando seu novo corpo exaustivamente desde que chegara à caverna. Embora longe do nível que havia alcançado em seu próprio corpo antes de ser enviado de volta, os treinos estavam ficando cada vez mais fáceis. Naruto estimou que, em seu nível atual, conseguiria derrotar um Chunin agora e, com um pouco de esforço, um Chunin de nível normal ou superior. Isso se não lutassem por mais de meia hora e ele não tivesse se esforçado demais antes. Se usasse seus poderes especiais, talvez conseguisse enfrentar alguém do nível de um Jounin. Isto é, se ele tiver chakra suficiente e conseguir acertá-lo, com apenas alguns golpes. Ele suspirou de forma deprimida. Ele já havia mencionado quanto odiava ter que revalidar do jeito normal sem o chakra da Kyuubi ou um curandeiro para ajudá-lo. Até então, Naruto estava bastante satisfeito com seu progresso, embora odiasse o fato de ter demorado tanto. O processo de acostumar seu corpo ao chakra vermelho foi lento e doloroso. Naruto atiçava o fogo com um graveto curto, deixando seu olho direito entreaberto fitar o deslumbrante espetáculo de luz. Seu corpo finalmente estava pronto para viajar, mas o ninja de repente se sentiu relutante. Se ele voltasse, mudaria muito. Ele poderia interromper a linha do tempo. Por um lado, ele poderia salvar muitas pessoas. Ele poderia alertá-las sobre as ameaças que Konoha enfrentaria no futuro. Por outro lado, ele também podia mudar as coisas acidentalmente para pior. Além disso, havia o fato de que provavelmente ninguém confiaria nele. Afinal, como ele poderia ter sobrevivido a algo assim? Provavelmente seria visto como um impostor. Mas e quanto a Madara? Ele franziu o seno só de pensar no nome, antes de balançar a cabeça. Como ele deteria outra Kyuubi? E quanto ao seu pai? E quanto à sua mãe? E quanto ao Kakashi-sensei? Parecia errado confrontá-los como alguém que ele havia perdido, sem ser Obito de fato. Mas ele deixaria Kyuubi vagar novamente? Deixaria seu pai se sacrificar novamente?
Deixaria sua mãe morrer? Ele provavelmente não faria isso. Mas como diabos ele conseguiria deter a Kyuubi de todos os demônios no seu nível atual? Ele também não tinha mais o contrato do sapo. Já havia tentado invocar um sapo sem sucesso. O Rasengan era um grande problema, e usar o chakra da raposa também não era uma boa ideia. Restava o Sharingan, mas ele não estava nem perto de dominar aquele olho idiota. Naruto soltou um suspiro pesado. Esse assunto já estava em sua mente há alguns meses. Criança, Naruto levantou a cabeça bruscamente. Era raro Kyuubi contatá-lo quando não havia nada de errado. Afinal, a raposa preguiçosa gostava de dormir. E, Kyuubi? Como eu odeio dizer isso, o Sharingan que você possui agora é um dos mais fortes que já encontrei. Naruto franziu a testa, sem entender o que o demônio estava tentando lhe dizer. Seria sobre a luta de quase um mês atrás? Então o que isso significa? Naruto pensou de volta. Ambos sabiam muito bem que era difícil para o ninja usar o Sharingan em seu estado atual. Pode ser um dos poucos que rivaliza com o poder de Madara, o demônio admitiu. E Naruto finalmente leu nas entrelinhas, algo que o demônio vinha forçando a fazer nos últimos meses em sua discussão, porque a grande Kyuubi não poderia trabalhar em conjunto com um idiota que aceitaria tudo como realmente é. Então você está dizendo que eu posso controlar o outro você? Naruto não pôde deixar de soar duvidoso diante daquela declaração. Sim, não apenas por causa do olho, mas para um demônio, o tempo e o espaço não estão tão estritamente vinculados a eles quanto aos humanos. Uma conexão entre duas almas. Por outro lado, os olhos de Naruto se arregalaram. O outro você já está conectado a mim. De certa forma, eu teria que me fundir. Houve uma pausa pesada. Merda. Naruto cutucou a lenha no fogo com um pouco mais de raiva. Você ficaria livre por um momento então, e se eu não conseguir controlar sua fúria, tudo estará ferrado. Ao mesmo tempo, se você conseguisse se libertar de Madara, eventualmente seria encontrado pela Akatsuki. Naruto ignorou o protesto da raposa, pois ambos estavam plenamente cientes de que a raposa, embora o mais forte de todos os demônios, tinha alguns pontos fracos. Madara encontraria qualquer maneira de trazê-lo de volta. Então, colocado naquela estátua bizarra e forçado a se fundir com todos os outros demônios. No entanto, se estivermos novamente completamente conectados pela alma, eles não conseguirão fazer isso. Houve outro silêncio pesado. Então você realmente quer que seu outro eu esteja conectado comigo? Naruto podia sentir a raposa sorrindo em sua mente. Você pode ser um pirralho irritante, mas se eu tivesse que me conectar com alguém, preferiria alguém com força de vontade. Por mais idiota que eu seja. Ei! Você pode estar quase o tempo todo. Ei! Na verdade, estou gostando dessa pequena aventura com você. Pelo menos você está divertido, em contraste com todos aqueles containers anteriores. Então, esperar um pouco mais até você morrer depois de ter dado conta daquele maldito Uchiha não será tão ruim. Ele, o quê? Naruto piscou surpreso. Esqueça, garoto, embora quase tenha que reconstruir este corpo, finalmente estou conseguindo, aos poucos, ampliar os caminhos do chakra, muito parecidos com os que você tinha quando era mais jovem. Assim que o corpo se adaptar à presença do meu chakra, meu outro eu poderá se fundir comigo. Espere, Kyuubi, o que entra, também pode sair. Como posso ter certeza de que você não vai se fundir com o que está do lado de fora do seu corpo? Eles podiam ser amigáveis um com o outro, mas Naruto tinha plena consciência de que a raposa gostava de liberdade. O sorriso mental de Kyuubi se alargou ainda mais e Naruto reprimiu um estremecimento. Você simplesmente não sabe. Você sabe que Madara iria. Naruto chegou tarde demais, pois a raposa já havia voltado a dormir, provavelmente acreditando que o pirralho Uchiha não seria um perigo tão grande para ele, e Naruto ficou para trás como uma expressão azeda. A raposa realmente precisava parar de interrompê-lo daquele jeito. Embora a conversa o tenha deixado ciente de que poderia impedir a Kyuubi de atacar a vila, ele também percebeu que, se a raposa se libertasse, definitivamente iria atrás de Madara. Quem sabe quantas pessoas se machucariam naquela pequena caçada?
Naruto passou a mão pelos cabelos, preocupado. É por isso que não gosto de pensar muito, pensou ele enquanto massageava as têmporas. Era muito cansativo e deprimente. O ninja fechou o olho direito, acompanhando o calor do fogo pelo leve brilho alaranjado que se filtrava por sua pálpebra. Ainda haveria um ataque em alguns meses. Seria o suficiente para ele ficar forte o suficiente para enfrentá-lo, mas se o Kyuubi disse estivesse certo, o que diabos ele iria fazer? Ele teria que avisar Konoha, e realmente não queria confrontar as memórias daquele lugar. Estaria distraído demais para lutar. Uma ideia repentina o atingiu e, pela primeira vez em algumas semanas, Naruto realmente sorriu. Ele não precisava perturbar nada. Não precisava voltar para Konoha ainda. Bem, pelo menos não entrar em Konoha. Só precisava garantir que encontraria a Kyuubi depois que ela fosse libertada de sua mãe, quando estivesse voltando para a vila, e antes que seu pai lutasse com ele. Antes que qualquer um de seus pais fosse morto. Ele teria que, de alguma forma, escapar de Madara e assumir o controle dali. Dessa forma, tornaria os planos de Madara inútil e libertaria sua mãe do fardo de manter o demônio dentro dela. Se fosse rápido o suficiente, não precisaria interferir com pessoas que não eram realmente suas. Ele seria capaz de vagar pelos países por um tempo antes de finalmente retornar à Folha quando Obito acordasse. Sim, ele esperaria Obito acordar. Era justo. Com essa decisão, ele ignorou seu coração dolorido que não queria nada menos do que correr de volta para Konoha e conhecer seus pais. Cerca de um mês depois o ninja cambaleou em direção à caverna, ignorando o membro que ele teve dificuldade de reprimir na última hora. O idiota do Rock Ninja está se metendo em confusão com a perna machucada de novo. Naruto gemeu de dor enquanto agarrava o próprio flanco. Tudo bem, talvez não tenha sido culpa do ninja da pedra. Droga, ele teve que se esforçar um pouco além dos limites, não é? Naruto suspirou de irritação ao finalmente ceder à vontade de se abaixar, sabendo que, se fosse mais longe, cairia de cabeça. Não era como se isso nunca tivesse acontecido antes. O ninja esfregou o nariz ao se lembrar enquanto recuperava o fôlego. Ele conseguiu se apoiar em uma das árvores que se alinhavam na pequena estrada lamacenta que raramente, ou melhor, nunca, era usada. O ninja ainda estava nas bordas externas do País do Fogo, esforçando-se para se fortalecer em preparação. Respirando fundo novamente, franziu a testa ligeiramente devido à dor na perna. Ele havia injetado muito chakra quando precisou dar um pulo rápido para sair da vista de seu inimigo invisível. É claro que passou despercebido, mas agora estava pagando o preço. Isso é, a raposa agora o rotulava de louco, embora esse comentário tivesse sido facilmente ignorado. Seus olhos se contraíram enquanto ele esticava a perna, sabendo que ela ficaria dolorida pelas próximas horas. Seu único olho, desta vez escondido pelos óculos de proteção familiares, observava os arredores. Normalmente, seus instintos gritariam para que ele saísse do caminho, mesmo sendo uma estradinha lamacenta, fora de vista, mas por algum motivo ele se sentia estranhamente calmo. Mesmo assim, só para garantir, conseguiu se esgueirar para o outro lado da árvore. Como esse era um caminho que ele costumava seguir, por sorte descobriu que aquela árvore tinha um espaço ligeiramente oco onde ele podia se esconder, de modo que qualquer passante o ignorasse. Sentindo finalmente que poderia ter um merecido descanso, seu olho direito baixou um pouco. Estava muito cansado. Vivendo com o que o ambiente oferecia e paranoico com a possibilidade de inimigos por perto, não conseguira o descanso de que seu corpo precisava. Ele sentiu-se cair para frente, muito levemente. Naruto gemeu. Ele não deveria estar dormindo. Não em momentos como este, então o ninja decidiu tirar uma soneca. Foi apenas a audição que o salvou de ser pego completamente de surpresa. Ouviu-se o som de ninjas farfalhando entre as árvores acima dele. Ele reconheceu os sons da técnica de pular em árvores. Eram ninjas de Konoha. Nenhuma ameaça. Sua mente categorizou os recém-chegados, embora uma assinatura de chakra lhe parecesse estranhamente familiar. Onde ele já havia sentido aquilo antes?
Sua audição captou uma ordem para parar e o grupo ficou em silêncio por um momento, pois deviam tê-lo notado. Chakra. Ele mal ouviu alguém gritar. Naruto ficou tenso e retornou à plena consciência, embora mantivesse a imagem de estar dormindo. De repente, ouviu-se um suspiro alto e um dos ninjas apareceu de repente à sua frente. Naruto precisou de muito esforço para não ficar tenso. O ninja estava perto, provavelmente agachado bem à sua frente, na abertura do pequeno local de descanso de Naruto. Por favor, vá embora. Por favor, não deixe que ninguém saiba. Ele rezou mentalmente. Óbito? Havia uma hesitação na voz familiar do homem. Óbito. Naruto terminou com um gemido mental enquanto se forçava a ficar muito imóvel. Talvez o ninja o deixasse em paz. Talvez ele conseguisse escapar. Quem ele estava enganando? Naruto